Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, evangelista Petros Silva, trazendo mais uma ministração da palavra de Deus com o título O Poder de Escolha. Livro base para essa ministração é o livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 ao 20. Amém? Glória a Deus. Que nos diz: Vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que eu hoje te ordeno de amar ao Senhor, teu Deus, de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para a possuíres. Mas se o teu coração se desviar e não quiseres ouvir e fores seduzido para adorares outros deuses e os servires, declaro-te hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra para entrar na qual estás passando o Jordão, a fim de a possuíres. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, e para que habites na terra que o Senhor prometeu com juramento a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia te dar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui, ensina-me e usa-me. Que a minha carne caia por terra e o teu Espírito vivifique em mim. Traz a revelação desta palavra, para que eu possa ministrar a teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Em todas as coisas, Deus deu ao homem o poder de escolha. Em Deuteronômio, vemos o momento em que o povo de Israel estava para entrar na terra prometida. Ali, Deus os alerta sobre este poder de escolha, a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. O Senhor nos deixa livres, mas sempre nos mostra as consequências. Há conceitos religiosos de que Deus quer nos impor a vontade dele, mas ele nos ama tanto que nos dá a opção de escolhermos
ou não sua vontade. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Existem pessoas que não escolhem Deus, mas escolhem o que Ele pode dar. Infelizmente, por ambição e por falta de sabedoria, muitos homens têm trilhado um caminho de destruição. A Bíblia nos mostra alguns exemplos. Em primeiro lugar, a escolha do homem no Éden, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Eva escolheu dar ouvidos à voz da serpente e desobedeceu a Deus. Adão escolheu ceder aos desejos de Eva. Ele exerceu seu poder de escolha de forma errônea e, assim, introduziu o pecado à humanidade, destruindo o plano original que Deus tinha para suas vidas. Nossas escolhas podem comprometer o nosso futuro e o futuro de quem amamos. Em segundo lugar, a escolha de Ló, livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 11. Ló escolheu se separar de Abraão e ir para Sodoma e Gomorra, sem ao menos buscar uma direção de Deus. Assim, ele entregou sua família ao caos e à degradação. Essa má escolha trouxe consequências terríveis e gerou duas nações inimigas de Israel. A ambição e autossuficiência levaram Ló e sua descendência a uma destruição irreversível. Amém? Glória a Deus. Em terceiro lugar, a escolha louca do povo judeu. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 21 a 25. E livro do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29. De qualquer maneira, Jesus iria para a cruz, mas não estava no propósito de Deus amaldiçoar o povo de Israel. O Senhor teria outro caminho. Eles estavam diante da oportunidade de escolher o justo, o Filho de Deus, mas preferiram a maldição que caía sobre nós e nossos filhos, o seu sangue. Existem inúmeros exemplos de péssimas escolhas feitas por falta de discernimento. Precisamos, assim como Jesus nos ensinou, a deixar a palavra de Deus nos guiar para não cairmos no mesmo erro. Somente as Escrituras sagradas e experiências verdadeiras com Deus podem nos levar a fazer escolhas definitivas que nos colocarão no plano dele. Jesus havia alertado seus discípulos sobre isso. Ele usou o seu poder de escolha para nos escolher e nos colocar no plano original de Deus. Mas muitas pessoas ainda escolhem Barrabás. Ruth
fez a escolha de permanecer ao lado de Noemi, por uma direção do Espírito Santo. Humanamente, seria a pior escolha. Ela permaneceu por convicção, não por conveniência. Ela não priorizou seu bem-estar, mas a aliança, e isso a colocou na rota do resgatador. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos, em primeiro lugar, ter a revelação para fazer a escolha certa. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. E livro do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Deus revela aos seus servos, segundo sua integridade diante dele. Ruth teve no espírito a revelação de se colocar debaixo da aliança do Deus de Israel. E isso garantiu a ela e a Noemi um bom futuro, ao contrário de Orfã, que retrocedeu. Ruth e Noemi entraram para a genealogia de Davi e, consequentemente, para a de Jesus. Amém? Glória a Deus. Em segundo lugar, escolheu o plano de Deus. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 20 a 24. José estava diante de uma escolha difícil. Assumir um filho que não era dele, mas ele fez a opção pelo plano de Deus. Não tem nada melhor do que viver a vontade do Senhor, ainda que para isso precisemos fazer escolhas difíceis. Se todos optassem pelo plano de Deus, tudo seria mais simples, mas, infelizmente, muitos priorizam seus próprios interesses. Amém? Em terceiro lugar, fazer escolhas sábias para termos o vaso cheio de óleo. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1 ao 4. E livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Os apóstolos optaram pelo cenáculo. Ficaram confinados por 40 dias, se santificando para viver as promessas. Amém? Glória a Deus. Temos que ter consciência de que nossa escolha por Deus nos levará a viver os planos estabelecidos por Ele. Escolha Deus. Escolha ser amigo de Deus. Escolha ser cheio do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que essa palavra possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.